Ok. Boa tarde. Portanto, hoje é a nossa segunda aula de exercícios. Eu vou fazer ainda exercícios relativos ao capítulo 2. No vídeo anterior da aula prática, fiz exercícios mais relacionados com as regras de contagem e hoje vamos fazer exercícios relacionados com o teorema de Bayes, probabilidades condicionadas e teorema das produtos totais. Eu trago aqui alguns exercícios. O 2.19 é da coletânea, o 2.20 também é da coletânea, o 2.22 também é da coletânea, deixem-me só pôr isto um pouco mais pequeno, e depois acho que trago aqui um também que é de um exame. Eu esqueci-me de passar a data na qual este exame foi feito, mas o que interessa é o exercício em si. Portanto, deixem-me só recordar-vos, se calhar podemos pôr aqui, que o que nós, hoje, o tópico que nós vamos falar sobre o teorema de Bayes, que me diz que P de A, de uma forma muito resumida, P de A dado B é P de B dado A, P de A sobre P de B, e o P de B, muitas vezes, e a minha parte acho que é o caso de todos estes exercícios, está relacionado através do teorema das probabilidades totais. Diz que o P de B, eu vou agora arranjar aqui outra notação, é o somatório desde igual a 1 até n, P de B dado, se quiserem vamos pôr aqui um AI, aqui um J, A, J, vezes P de AJ, em que o B está contido ou igual na união J igual a 1 até n dos AIs, dos AJs, perdão, e além disso eles são mutuamente exclusivos, ok? Portanto, isto é só para recordar, enfim, de uma maneira muito rápida, o tópico da aula 2, ok? Portanto, vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. No exercício 2.19, que é da coletânea. Suponha que 5% da população portuguesa sofre de hipertensão e que, dentre estes, 75% ingerem bebidas alcoólicas. Dentre os que não são hipertensos, 50% ingerem bebidas alcoólicas. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir quais são os acontecimentos e a respectiva probabilidade. E este passo deve ser sempre feito, não só porque vai ajudar à resolução do exercício, deixem-me só pôr isto com quadrados ou com linhas, senão eu vou estar, não é isto que eu quero, vou fazer isto tudo muito torto. Ok. Portanto, este passo, para além de ajudar a fazer o exercício, é algo que vocês têm que colocar também na resolução dos exercícios que são sujeitos à avaliação. Portanto, esta é uma parte que é obrigatória. Então vamos lá ver quais são os acontecimentos. Primeiro, a população, portanto, o meu conjunto de resultados está definido na população portuguesa e agora vou verificar quais é que são hipertensos e quais é que ingerem bebidas alcoólicas. Portanto, eu vou designar por H o acontecimento do indivíduo hipertenso. E vou designar por A o acontecimento indivíduo ingere, indivíduo, não é indivíduos, indivíduo ingere bebidas alcoólicas. Ok, estes são os acontecimentos, e depois há os respectivos complementares, mas para além já vamos. Portanto, quais são os dados? Primeiro, dizem que 5% da população sofre de hipertensão, portanto, o probabilidade de H é 0,05. O que significa, já agora vamos pôr, que a probabilidade de não ser hipertenso é 0,95. Portanto, estou aqui a utilizar propriedades de relação entre acontecimentos complementares. E agora, entre estes, ou seja, no subuniverso ou no subconjunto dos hipertensos, 75% ingerem bebidas alcoólicas. Portanto, o que me estão a dar é a probabilidade condicionada de A dado H é igual a 0,75. E
novamente, pela definição e pelas propriedades de probabilidade condicionada, isto é a mesma coisa que dizer que a probabilidade de não ingerir bebida alcoólica, dado que é hipertenso, é um menos isto. Portanto, eu recordo que é neste lado do condicionamento que vocês podem utilizar os complementares, não é no H, ok? E agora, o que me diz é que diante os que não são hipertensos, portanto, a probabilidade, dado que não é hipertenso, porque eu estou a restringir-me ao subconjuntos não hipertensos, 50% ingerem bebidas alcoólicas. Portanto, isto é a mesma coisa que é lado não H, não há dado no H, também é vida assim, ok? Este passo é estritamente necessário. A linha A quer calcular a probabilidade de pessoas que bebem, portanto, que ingerem bebida alcoólica. Okay? Bom, e isto é um exemplo de um exercício de teorema das probabilidades totais. Porquê? Porque se vocês fizerem, vamos fazer aqui um boneco, um desenho, um gráfico, um diagrama de Venn ao lado. Portanto, o meu universo de pessoas está dividido entre as que ingerem álcool, portanto, eu não vou fazer isto à escala, não me interessa, portanto, isto é o conjunto A e não há, não sei se a proporção é assim ou não, aliás, o que eu quero saber é exatamente isso, e agora, eu sei que os indivíduos que bebem álcool, portanto, seja este o A, podem ser, por seu lado, hipertensos ou não, portanto, eu, sobre o A, vou ter ainda, suponham que eu vou pôr a cor de rosa os hipertensos, portanto, este aqui é hipertensos, e o que está fora é não hipertenso. Okay? Portanto, isto é um exemplo de aplicação em que eu posso aplicar o teorema dos produtos totais, porque o A pode ser decomposto nestas duas áreas, esta, e tem a ver com o ser hipertenso ou não. Portanto, só para dar, podem ver isto como sendo P de A interseção com H mais P de A interseção com não H. Se eu tiver este dado, já tudo bem, muitas vezes não tenho as partes condicionadas e, portanto, vou escrever exatamente da forma que eu pus logo no início, isto é o P de A dado H, P de H, mais P de A dado não H, P de não H. E agora já tenho os dados todos, isto fica 0,75 vezes 0,05 mais P de A dado não H, que é 0,5, vezes 0,95. E já está. Atenção, há um erro que às vezes fazem e que eu não quero que façam, que é dizer que o P de A é igual a P de A dado H mais P de A dado não H. Isto não é verdade. Aliás, muitas vezes isto até pode dar um valor maior que 1 e isso aí é o suficiente para vos alertar que está errado. Mas às vezes o P de A dado H mais o P de A dado não H dá inferior a 1 e vocês nem se apercebem que estão a fazer um erro. Mas isto é um erro. Portanto, isto não podem fazer. O teorema das probabilidades totais não é somas de probabilidades condicionadas. É soma de probabilidades condicionadas, mas devidamente acompanhadas do peso do que eu estou condicionando. Ok? Bom, eu não fiz as contas, mas vamos continuar com isto. A linha B, pois, desculpa, lá faltava-me a linha B. Professora, Diga, faz favor. só uma questão, é só ser com o desenho. Eu também podia fazer com o A e o H invertido, certo? Podia Pode. desenhar o rosa o A. Sim, Pode. era só mesmo essa questão. Claro. Sim, senhora. Obrigada, Daniel. A linha B. A linha B quer calcular a percentagem de pessoas que, bebendo álcool, sofrem de hipertensão. Portanto, agora o que eu quero é a probabilidade de H dado A. E, novamente, quando vocês veem que vos estão a pedir uma probabilidade condicionada ao contrário dos dados, logo vocês devem estar alertas que provavelmente é para utilizar o teorema de Bayes, porque eu preciso de relacionar isto com os meus dados. E, efetivamente, pelo teorema de Bayes, portanto, já agora deixem-me pôr aqui, porque isto é algo que vocês devem pôr para ter o exercício completamente correto no exame, nós pedimos para justificar, portanto, aqui é pela lei das probabilidades totais. E agora vou utilizar o teorema de Bayes.
E utilizando o teorema de Bayes, isto é a probabilidade de A dado H, P de H, sobre o P de A. E, portanto, o P de A dado H é 0,75, vezes o por lado do H, que é 0,05, e agora teria o resultado da linha anterior, mas como eu não fiz as contas, vou passar apenas isto, e isto será o resultado. E reparem que uma das parcelas, que o numerador é exatamente uma das parcelas do denominador. Okay? No caso do teorema de Bayes. E está pronto este exercício. Vou só tirar isto, porque fica melhor assim. Ok? Alguma dúvida? Professora, o que é que significava estar isto em cima e em baixo igual? Não percebi. Está-me a perguntar o que eu acabei agora aqui de desenhar. O que eu estava a dizer Sim. é quando vocês estão a utilizar o teorema de Bayes desta forma, em que o denominador estão a utilizar o teorema das produtos totais, uma forma de verificarem, quer dizer, não há muito para verificar, porque isto é muito fácil, mas uma forma de verificar que não estão a fazer nenhum erro é que o numerador é precisamente uma das parcelas do denominador. Ok? Porque reparem, Ok. não é? O P de A, nós vimos que era o P de A dado H vezes P de H, que é esta parcela, e o P de A dado não H, P de não H. Claro que aqui neste exercício eu só tenho ou H ou não H, mas posso ter aqui, em vez de ter só 2 acontecimentos, posso ter vários acontecimentos, mas de qualquer forma é sempre verdade que no teorema de Bayes o numerador é uma das parcelas do denominador. Ok? Está entendido? Ok, agora vamos para o 20. Alguns exercícios até vão ser feitos nas aulas práticas, mas de qualquer forma o objetivo aqui é que estas aulas sejam, enfim, decorram de forma independente das aulas presenciais. E é o seguinte, para um certo tipo de cancro, a taxa de prevalência, que é a proporção de doentes na população em geral, é 0,005. Um teste, portanto, tenho aqui, logo vejo que eu vou ter que classificar os elementos da população em doentes com este cancro ou não. Um teste diagnóstico para esta doença é tal que a probabilidade do teste de resultado positivo quando aplicado ao indivíduo com cancro, que se chama, e isto é exatamente a designação que se usa em linguagem de ensaios clínicos, é 0,99. E a probabilidade do teste de resultar negativo quando o indivíduo não tem cancro, que é chamada a especificidade do teste, é 0,95. E na linha A quer calcular o valor preditivo do teste, isto é, a probabilidade do indivíduo ter cancro sabendo que o teste resultou positivo. Ok, então vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos anteriormente, vamos definir os acontecimentos. E vamos definir a probabilidade. Ok, portanto, tenho, por um lado, tenho o acontecimento que eu vou designar por si, que é o indivíduo tem cancro. Este em específico, mas não vale a pena eu estar a pôr. E eu sei que a probabilidade disto ocorrer é 0,005, portanto a probabilidade C é 0,005. Ok, agora, tenho o resultado do teste diagnóstico, portanto eu vou designar por T o seguinte, o resultado do teste é positivo, porque é assim que ele é definido. Ok. E agora o que é que me dizem? Dizem que a probabilidade dele ser positivo quando o indivíduo tem cancro é 0,99. Portanto, a probabilidade de T dado C é 0,99. E agora, a probabilidade de resultar negativo quando não tem cancro é 0,95. Isto são os dados. E, novamente, tal como fizemos há pouco, eu vou já pôr aqui os complementares, não sei se vai ser necessário ou não. Portanto, eu daqui sei isto. Sei que a probabilidade do teste dar negativo quando o indivíduo tem cancro é 0,01 e sei que a probabilidade do teste dar negativo, positivo
quando o indivíduo não tem cancro, é 0,05. Portanto, isto é o que se chama um falso negativo, isto é um falso positivo. Okay? Agora, na linha A, quer calcular o valor preditivo do teste, isto é, a probabilidade do indivíduo ter cancro, sabendo que o teste resultou positivo, que é efetivamente o que muitas vezes nós queremos saber. Okay? E novamente, temos aqui uma situação em que eu tenho é pedido algo que está contrário aos dados. Portanto, vou utilizar o teorema de Bayes, e o teorema de Bayes diz-me que isto é plot de T, dado C, P de C, sobre a probabilidade de T. Portanto, isto aqui é meramente o teorema de Bayes. Bom, o que é que eu sei aqui? Isto eu sei, mas este não. Este não é o denominador e, novamente, eu para calcular este, vou utilizar o teorema das probabilidades totais, porque o teste pode dar positivo, porque o indivíduo tem cancro, ou porque o indivíduo não tem cancro. Estou já a pô-lo, o teorema das probabilidades totais, sem passar por esta, por exemplo, aqui mostrei primeiro que era a soma das probabilidades de interseção, mas vocês, se souberem e se estiverem confortáveis de forma a não fazer nenhum erro, podem passar logo para a sua forma com as probabilidades condicionadas, no caso de ser assim que estão os vossos dados. Okay? Portanto, eu estou aqui a utilizar novamente o teorema das probabilidades totais. E para isto eu já sei tudo, portanto, isto é 0,99 vezes 0,005, mais a probabilidade de ter é 0,05 vezes 0,995. Okay? E pronto. Portanto, este exercício é muito parecido com o outro. E agora só tenho que o numerador é isto, sobre o denominador. Eu peço desculpa de não estar a fazer as contas até ao final, mas penso que isso também não é relevante. Mas eu trago os exercícios sem os ter feito aqui. Já os fiz N vezes, mas nunca guardo o resultado. E, portanto, para não perdermos muito tempo, deixo sob esta forma. Ok? Portanto, esta pergunta é muito parecida com a anterior. A única coisa é que está colapsada, de certa forma. Porque na pergunta anterior eu tinha os dois passos. Primeiro tinha que utilizar o teorema dos separados totais e depois com isso podia utilizar o teorema de Bayes. Mas muitas vezes pedem-me logo o teorema de Bayes para utilizar, para calcular probabilidades condicionadas ao contrário, e nesse caso eu utilizo logo os dois. Ok? Há uma dúvida? Bom, se não há, deixem-me só, é melhor eu acrescentar aqui uma página. Vamos ver a linha B, porque a linha B agora é um bocadinho diferente. Portanto, isto é se o teste for aplicado uma vez. Agora dizem-me assim, supondo que o teste foi aplicado 2 vezes consecutivas ao mesmo doente e que das 2 vezes o resultado foi positivo, calcula por lado do doente ter cancro. E agora há aqui dito algo entre parênteses que é muito importante, que é admita que dado o estado do indivíduo, os resultados do teste em sucessivas aplicações em qualquer indivíduo são independentes. Portanto, para já, vou ter 2 aplicações do teste. Portanto, eu vou alterar um bocadinho os acontecimentos e vou designar por TI o resultado do teste na 10ª aplicação é positivo, porque eu tenho a primeira e a segunda. Portanto, isto vai ser o meu novo resultado do teste. Quando da 10ª aplicação é positivo. Ok? Isto vai-me substituir, de certa forma, o T. O C mantém-se. Bom, eu vou admitir que o resto dos dados se mantém, isto é, o P de C é 0,005 e, portanto, o P de não C é 0,995 e vou admitir que o P de TI dado C é 0,99 e que o P de TI complementar dado C, complementar, é 0,95, isto para I igual a 1 e 2. Agora reparem, o que me dizem é que
os resultados do teste em sucessivas aplicações são independentes, dado o estado do indivíduo. Portanto, deixem-me copiar aqui esta frase. Eu não consigo copiar só o pedacinho que quero, mas pronto. Reparem. Ai. Se não me tivessem dito nada, eu teria que admitir que, suponham, ou que me diziam que os testes eram independentes. Portanto, admitem, por assim, resultado do teste em sucessivas aplicações ou em qualquer indivíduo são independentes. Portanto, isto são duas situações diferentes. Se me tivessem dito isto, o que isto significava é que, por exemplo, a probabilidade do T1 interseção com T2 era igual à probabilidade de T1 vezes a probabilidade de T2, porque isso é o que significa dois acontecimentos serem independentes. Portanto, eu recordo, nós vimos isso na primeira aula teórica, que dois acontecimentos são independentes se a probabilidade da interseção for o produto das probabilidades. Mas não é isso que está aqui escrito. O que está aqui escrito é admita que dado o estado do indivíduo. Portanto, eu não posso dizer isto, porque isto não é verdade necessariamente. O que está escrito é que se eu souber que o indivíduo tem cancro ou não tem, os resultados dos testes são independentes. Ou seja, deixem-me só criar aqui um bocadinho mais de espaço. O que me é dito é que a probabilidade do T1 T1 interseção com T2 dado C é igual à probabilidade do T1 dado C, probabilidade de T2 dado C. Ou T1 interseção com T2 dado não C é a probabilidade de T1 dado não C, probabilidade de T2 dado não C. Mas reparem que é diferente ter isto ou ter isto. E o que eu tenho é isto. Portanto, eu não posso utilizar isto. Eu vou pôr isto. Vou fechar isto. Que é para vocês, mas queria fechar isto de maneira que ainda se visse o que lá está para vocês perceberem a diferença. Portanto, isto não posso utilizar. O que é verdade é isto. Ok, então o que eu quero é, à mesma calcular a probabilidade do indivíduo ter cancro, dado que os dois testes deram positivos. Portanto, é algo parecido com isto. Portanto, o que eu quero é já, deixem-me passar para isto, senão isto fica uma coisa horrível. Portanto, o que eu quero é a probabilidade de C, dado que o primeiro teste deu positivo e o segundo teste também deu positivo. Ok? E não posso começar aqui a fazer produtos de probabilidades, porque isto não é produto nenhum de probabilidades. Portanto, vou à mesma utilizar o teorema de Bayes para este acontecimento que está aqui. Ok? Portanto, é a probabilidade de T1 interseção com T2 dado C, P de C, sobre a probabilidade de T1 interseção com T2. Portanto, eu estou meramente a utilizar. Portanto, esta pergunta não é de todo a mais fácil que vocês podem ter, mas é exatamente, eu estou num crescendo de dificuldade para vos mostrar. Portanto, eu apliquei o teorema de Bayes a isto, olhando para o T1 interseção com T2 como se fosse um acontecimento. Portanto, eu estou a utilizar exatamente a fórmula onde está antes um A, estou a pôr um T1 interseção com T2. E agora, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, como eles, posso utilizar isto, que a probabilidade do T1 interseção com T2 dado C é o produto das probabilidades. Então, mas posso utilizar só no numerador. Portanto, isto é a probabilidade do T1 dado C vezes a probabilidade do T2 dado C. No denominador, não posso dizer que isto é a probabilidade do T1 vezes a probabilidade do T2. Aliás, eu acabei de vos dizer que não é verdade, quer dizer, não é necessariamente verdade. Ninguém me disse isso e, portanto, eu não posso utilizar isto. Ou seja, deixem-me apagar. O que eu vou fazer é utilizar o teorema... Desculpem, se não estou a apagar.
Vou utilizar o teorema das probabilidades totais para esta probabilidade que está aqui. E se eu utilizar o teorema das probabilidades totais, novamente vai ficar probabilidade T1 interseção com T2, dado C, T de C, mais a probabilidade T1 interseção com T2, dado não C, P de não C. Portanto, é a única coisa que tem uma forma um pouco mais complicada, ou pelo menos aparentemente, porque o que está a ser condicionado não é só um acontecimento, é uma interseção. Mas isto é um acontecimento na mesma. Portanto, eu queria que depois vocês, quando estivessem a estudar, reconhecessem que isto é a mesma coisa que o teorema das probabilidades totais que fizemos aqui, só que em vez de ser aqui só T, é um T1 interseção com T2. Mas as fórmulas são parecidas. Ok? Professor, esqueceu-se de PC no numerador. Esqueci-me. Sim, tem razão, obrigada. Exatamente. E cá está, olha, ainda bem que o Daniel também relembra isso, porque vocês vão ver que agora na próxima passagem, esta parcela vai-me aparecer aqui, porque agora aqui embaixo eu vou utilizar a independência condicionada, e ao utilizar a independência condicionada, isto é a probabilidade T1 dado C, probabilidade T2 dado C, P de C, mais a probabilidade T1 dado não C, probabilidade T2 dado não C, P de não C, e agora no numerador está exatamente a primeira parcela. Portanto, utilizei a independência condicionada no estado do indivíduo. E agora já posso fazer o exercício, porque agora já são os dados todos. Portanto, o P de T dado C é 0,99, portanto fica 0,99 para o primeiro, vezes 0,99 para o segundo, vezes a probabilidade de ter cancro. Cá em baixo tem exatamente a mesma coisa. Portanto, tem 0,99 vezes 0,99 vezes 0,005 e a probabilidade de ter do teste de dar positivo, dado que não tem cancro, é 0,01, não é? Desculpem, é 0,05. Vezes 0,995. Exato. Bom, eu infelizmente não fiz as contas, era interessante vermos quanto é que isto dá, porque pede-se para concluir quanto ao valor preditivo da aplicação do teste 2 vezes consecutivas. Bom, mas como eu não fiz, reparem que, aliás, não fiz logo para a primeira a linha, portanto, já agora, se vocês depois virem, esta probabilidade, o que se, para ser um teste interessante, a probabilidade de ter cancro, dado que o teste dá positivo 2 vezes, deve dar superior à probabilidade de ter cancro, dado que o teste dá positivo só aplicado uma vez. Mas bom, façam isso e depois, se tiverem dúvidas na interpretação, digam-me qualquer coisa. Professora, tenho duas dúvidas, se não se importar. Neste Diga. Daniela? Daniel, está-me a ouvir? Tinha-me dito que tem duas dúvidas, mas eu agora não o estou a ouvir. sim, estou agora, setora. Ok, então diga. Sim, agora é que eu não estava a ouvir a setora, peço desculpa, desta minute. Pode só subir um bocadinho, setora? Veja lá, quando é que eu paro? Aí, setora. Eu não percebo porque é que pode dizer para qualquer TI, se tiver cancro e se não se para qualquer TI, se tiver cancro, porque é que pode ser, porque é que é sempre 0,99? O que é que no enunciado diz-nos isso? Na verdade, eu respondo-lhe pela negativa. O enunciado não me diz que as probabilidades do teste dar positivo ou negativo mudam pelo facto de ser feito na primeira, segunda ou terceira ou enésima aplicação. E, portanto, como é dito que eles são independentes, primeiro, e não me dão outra informação, e como é o mesmo teste, eu imagino que a probabilidade do teste dar positivo, dar cancro, sendo a primeira aplicação, é igual à probabilidade de dar positivo, dado que tem cancro na segunda aplicação. O teste é o mesmo. Portanto, ok. E além disso não tem informação ao contrário. Portanto, vocês só podem utilizar a informação que vos é dada. E como não há aqui mais nenhuma informação que faça, portanto, a pergunta do vosso colega, que faz todo o sentido, é como é que eu sei que isto é verdade para I igual a 1 a 2? Podia ser algo diferente.
mas não me dão mais nenhum dado. Portanto, se não me dão mais nenhum dado, significa que esta probabilidade não mudou. Com o I igual a 1 e com o I igual a 2, isto continua a ser 0,99. Ok? E, setora, a gente faz T1 e interseção com T2 porque queremos que os dois testes sejam positivos. Porque Certo? o que me dizem é o que pode concluir quanto ao valor preditivo da aplicação do teste 2 vezes consecutivas. Por isso é que a gente tem que fazer um I, porque tem que ser os dois serem. Ok. Exato, é isso. Ok? Obrigado, setora. Nada, nada, muito bem. Há mais alguma dúvida? Não? Ok, então passamos à terceira questão, que me diz assim: registros efetuados levaram a concluir que os motoristas que circulam em determinada estrada podem cometer só dois tipos de transgressões ditas do tipo 1 e do tipo 2, não se notando nenhum caso em que o motorista cometa ambas as transgressões. Portanto, vamos começar ali e depois lá vemos. Diante de 500 motoristas multados, verificou-se serem 100 por transgressões do tipo 1. Sabendo que 10% dos motoristas que cometem transgressões do tipo 1 são multados, que 1% cometem transgressões do tipo 1 e que 2% cometem transgressões do tipo 2, calcula a probabilidade que um motorista que circula nessa estrada e cometa uma transgressão do tipo 2 seja multado. Portanto, novamente aqui, vamos ter, novamente vamos pôr os acontecimentos. E as probabilidades. Ok, portanto, o que é que eu tenho? Tenho transgressões que podem ser do tipo 1 e do tipo 2. Portanto, eu vou chamar T1, transgressão, tipo 1. E, portanto, o que é que eles me dizem? Aliás, dizem que só há dois tipos de transgressões, ok? Portanto, o tipo 1 ou o tipo 2. Portanto, significa que a probabilidade de T1, o que é que dizem? Dizem que 10% dos motoristas cometem transgressões do tipo 1. Não, isto não tenho. 1% cometem transgressões do tipo 1. Ok? Portanto, isto é 0. O que é? 0,01, não é? A probabilidade de ser tipo 2, se quiserem vamos pôr tipo 2, mas o tipo 2 na verdade é o complementar do tipo 1, mas pronto. A probabilidade tipo 2 é 0,02. E dizem que além disso não há nenhum caso em que um motorista cometa ambas as transgressões, portanto a probabilidade de T1 seção com T2 é 0, não é? E agora tenho, portanto, isto significa que dentro de todos os motoristas tenho os que cometem transgressões do tipo 1 e os que cometem transgressões do tipo 2, e eles não têm uma interseção. Bom, este desenho não está de forma alguma à escala. Agora, para além disso, tenho o acontecimento de ser multado. Portanto, isto aqui devia ser motorista comete transgressão tipo 1. E agora, o M é motorista, é multado. E novamente, o indivíduo ou é multado ou não é? Portanto, o que é que me dizem? Dizem, diante de 500 motoristas multados, verificou-se serem 10 por transgressões do tipo I. Portanto, sabendo que foi multado, a probabilidade de ser por uma transgressão do tipo I é 100 sobre 500. Portanto, é um quinto que dá 0,2. Ou seja, já tem este dado, tem este e tenho este. E agora, mais, sabendo que 10% dos motoristas que cometem transgressões do tipo 1 são multados. Portanto, o que me dão, desculpem lá, deixem-me só, estou a receber uma mensagem, um telefonema, peço imensa desculpa, que é de trabalho. Ok, portanto, o último dado, agora estou um pouco perdida, é sabendo que 10%,
dos motoristas que cometem transgressões do tipo 1 são multados. Portanto, o que é? Isto é apelado de M, dado T1, não é? Porque eu sei que eles cometem transgressões do tipo 1, são multados. Portanto, isto é 0 pontos. Ok. Portanto, isto são, para já, os dados que nos dão. E agora o que é que eu quero? Quero calcular para o lado que um motorista que circula nessa estrada e cometa uma transgressão do tipo 2 seja multado. Portanto, eu quero o M dado T2. Certo? Bom, portanto, para já vamos utilizar o teorema de Bayes e depois vamos ver o que é que isso significa. Portanto, isto é para o lado M sobre a probabilidade de T2. E vamos já calcular, construir a probabilidade de T2 à custa do ser multado e não ser multado. Ok, o que é que nós sabemos aqui? Portanto, isto é o que eu quero calcular. Para já, eu vou supor que um indivíduo só é multado se sofreu uma transgressão tipo 1 ou tipo 2, ou sofrer não, cometer. Portanto, esta probabilidade que está aqui, na verdade, é o complementar desta aqui, porque dado que é multado, só é ou tipo 1 ou tipo 2. Portanto, esta probabilidade é 1 menos esta, é 0,8. Certo? Portanto, se é isto, e o resto não sei. Apesar de T2, dado que não é multado, não sei. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Para já, vamos calcular a probabilidade de ser multado. A probabilidade de ser multado, que eu também ainda não sei, vou também nesta aplicar o teorema das probabilidades totais. Okay? Bom, o que é que eu sei aqui? Sei esta, é 0,1. A probabilidade de T1 eu sei, é 0,01. A probabilidade de M dado T2 é até o que eu quero calcular, portanto, é esta parte que está aqui. E a probabilidade de T2 é 0,02. Portanto, logo vejo que quando vou pôr aqui a probabilidade de ser multado, vou pô-la aqui e vai-me aparecer a probabilidade, isso é o mais complicado de todos, vai-me aparecer exatamente isto que está do outro lado. Portanto, eu vou ter ainda que resolver esta equação. Ok, portanto, eu não sei quanto é que isto é, mas já sei que a menos do M, a probabilidade de M dado T2, que é algo que eu vou determinar. Portanto, com isto eu também já sei que P de não M é 1 menos P de M. Portanto, não sei a menos da probabilidade de M dado T2, mas já estou quase. Agora, a probabilidade de T2 dado não M. A probabilidade de T2 não M, nós não a temos, pois não? Portanto, também vou ter que utilizar, se calhar, o teorema das probabilidades totais. Ou também tenho que utilizar, eventualmente, o teorema de Bayes. Portanto, isto é isto dado 2 P de T2 sobre P de M. E sei alguma coisa sobre isto? Não. Deixem só ver se eu tenho aqui os dados todos. Portanto, eu tenho 500 transações tipo 1, são multados, e 2%. Portanto, o que é que me falta aqui? Eu aqui sei, portanto, aqui vou ter que substituir por isto. Este também. E agora, a probabilidade do T2, dado que não é multado. O que é que eu sei sobre o T2? Eu sei sobre o T2 que a probabilidade de T2 dado M é 0,8. Portanto, T2 dado M, mas isto não significa, ou seja, eu daqui sei que a probabilidade de T2 interseção com M é 0,8 vezes a probabilidade de M. Não me interessa. Não me falta aqui nenhum dado.
10%. Ora bem, o que é que eu tenho aqui que me falta? Eu já estou também sem saber o que é que me falta aqui. Portanto, isto é a mesma coisa que 1 menos PM, dado T2, P de T2 sobre o P de M. Ok. E, portanto, desculpem lá ter escolhido este exercício, que este é o exercício mais aborrecido para fazer. E, portanto, agora volto atrás. Isto dá 1 menos P de T2. Ok, já está. Ok, ou seja, se vocês repararem, eu agora, o que eu tenho é P de M dado T2 é igual a 0.8, o P de M é 0.10 vezes 0.01 mais P de M dado T2, que é a minha incógnita, vezes 0.02. E agora, por baixo, no denominador, tenho a mesma coisa. Mais, apelado de T2 dado não M, que é isto. E isto, novamente, é 1 menos o que eu ando à procura, vezes a probabilidade de T2, que é 0.02, vezes a probabilidade de M, peço imensa desculpa porque este exercício é bastante mais difícil que os outros, mais probabilidade de M dado T2, 0.02. Ou seja, eu tenho isto aqui e aqui, e agora, se calhar não vale a pena perder muito tempo com isto, o que eu tenho que fazer é isolar estes termos, passar tudo que é para lá de M dá T2 para aqui e consigo resolver, reparem. Vamos só começar a fazer um bocadinho. Portanto, isto significa que 1 menos, agora o que é que isto, aqui o que é que aparece? Este aqui aparece uma série de vezes, portanto, vocês podem ver isto escrito como sendo x é igual a 0.10 vezes 0.01 vezes 0.8 mais 0.02 vezes 0.8x sobre a mesma coisa, 0.10 vezes 0.01 vezes 0.8 mais 0.02 vezes 0.8x mais 0.02, 1 menos x, sobre 0.1 vezes 0.01 mais x vezes 0.02. E, portanto, daqui vocês passam tudo o que depende de x para este lado e conseguem chegar aqui a um valor. Enfim, peço desculpa que este exercício é dos mais complicados, porque o que eu estou a calcular aparece como no teorema de Bayes e no teorema das probabilidades totais. Bom, portanto, este é o exercício mais complicado a eu ver que vocês podem ter sobre esta matéria, mas não era este o exercício ideal para trazer para esta aula. De qualquer forma, eu peço para vocês depois darem para verem, depois de perceberem muito bem estes primeiros exercícios, que são exercícios muito standard, este, digamos que eu até vou escrever, que é um exercício mais complicado, uma vez, está sempre a utilizar o teorema de Bayes e o teorema das probabilidades totais, só que quando aplico os dois, aparece a probabilidade que eu estou à procura. Ok? Bom, então, vamos para um exercício de exame, deste último exercício que eu trago para hoje, que me diz assim: determinado teste diagnóstico utilizado para detectar a tuberculose conduz a resultado positivo em 95% das pessoas com tuberculose e em 6% das pessoas que não têm esta doença.
admita que numa população a percentagem de pessoas com tuberculose é de 0,1%. Portanto, isto é muito parecido até com aquele exercício que nós fizemos do cancro e do teste. Portanto, continua a ter os acontecimentos e as probabilidades. E, portanto, o que é que eu tenho? Tenho o acontecimento T, que é o indivíduo tem tuberculose, e a probabilidade dele ter tuberculose é 0,001, e dizem-me ainda que conduz a resultado, portanto, depois tenho o resultado do teste, vou designar por R, teste dá positivo, e dizem que conduz a resultado positivo em 95% das pessoas com tuberculose. Portanto, o R dado T é 0,95. E em 6% das pessoas que não têm tuberculose. Admita que, ok, isto já está. A linha A. Calcula pelo lado do teste resultar positivo para uma pessoa selecionada ao acaso. Portanto, quer calcular pelo lado do R. Novamente, é o teorema das probabilidades totais, porque ele pode dar positivo sendo aplicado a indivíduos com tuberculose ou sendo aplicado a indivíduos sem tuberculose. E, portanto, isto é 0,95 vezes 0,001 mais R dado não T, que é 0,06, vezes a probabilidade não T, que é 1 menos 0,001. Ok, e isto é o teorema das probabilidades totais. Ok? A linha B, sabendo que o resultado do teste aplicado a uma pessoa selecionada ao acaso da população é negativo, qual é a probabilidade da pessoa testada ter tuberculose? Portanto, o que eu quero é a probabilidade de ter tuberculose, dado que o teste resultou positivo. Bom, novamente, tenho probabilidades condicionadas ao contrário, portanto, é a probabilidade do R dado T, P de O teste é negativo? negativo. Sobre a probabilidade do R. Portanto, a probabilidade da pessoa ter, do resultado, deixa eu ver lá, aqui na Avenida Rodrigues Pais, uma ambulância. Portanto, a probabilidade do R dado não T é 0,06, a probabilidade não T é 1 menos 0,01. Professora, Diga. desculpe lá. Não deveria ser ao Pode contrário? esperar só um bocadinho que eu não estou a ouvir. Está a passar aqui na Rodrigues Pais uma ambulância, ou então tenho que falar mais alto, porque eu já tenho isto no máximo. Ok. Aqui diz que o resultado do teste aplicado na pessoa é negativo. Não deveria ser o R Tem ligado? razão. Tem razão. É o contrário. É isto, não é? Ok. É isto. Tem toda a razão. Deixa-me só. Portanto, vou calcular, ok? Mas vamos aplicar então isto, o teorema de Bayes, sobre a probabilidade de não R. E agora, a probabilidade de não R dado T é 1 menos 0,95. A probabilidade de T é 0,001. E a probabilidade de não R é 1 menos do que calculámos na linha anterior. Portanto, teríamos que fazer 1 menos 0,95 vezes 0,01 mais 0,06 vezes 0,99. Deixa-me só pôr aqui. Não, onde é que ela está? 0,999. Ok? E já estaria. E pronto, isto são os exercícios que eu trazia pensados para hoje. Peço desculpa por este aqui, que realmente é confuso, mas é o que é. É um exercício mais complicado, mas a única coisa, estamos sempre a utilizar os mesmos resultados, só que o que nós queremos calcular aparece como incógnita nos vários lados. Os outros exercícios, se vocês repararem, são sempre muito parecidos.
utilizo o teorema das produtos totais para calcular o denominador e depois utilizo o teorema de Bayes para calcular a probabilidade condicionada ao contrário daquilo que é dado. E, portanto, não sei se tem alguma dúvida. A minha ideia é, eu amanhã dou uma aula de revisão das 9 às 10, já sobre variáveis aleatórias e, portanto, eu não estou a pensar fazer mais nenhum exercício por hora relativo ao capítulo 2, embora depois, quando a plataforma estiver a funcionar, eu vou tentar pôr pequenos vídeos, mas bom, eu estou muito atrasada, como eu vos digo, nessa matéria, na plataforma, mas vou tentar fazer pequenos vídeos e se calhar ainda ponho um ou outro exercício de exame para vocês verem. Pronto, da minha parte é só. Eu